Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos tenham passado um excelente dia. Hoje vamos falar a respeito da necessidade da fé, a importância da fé do homem na sua vida, no seu cotidiano, na presença com Deus. O que é a fé? Mas antes, gostaria de pedir a vocês que compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que ela venha alcançar o máximo de pessoas. E compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você puder comentar algo, pode comentar, tá bom? A fé é algo muito especial. Sem ela, nós que servimos a Deus, não vamos para lugar nenhum. Vou ler aqui no livro de Romanos 5, primeiro, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com esse versículo, essa palavra, vamos meditar um pouquinho a respeito da necessidade da nossa fé. O homem e a mulher que busca a Deus, que teme a Deus, ele tem que ter a fé. Se não tiver fé, ele não vai para lugar nenhum. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. A fé, ela é algo que tem que estar na vida da gente. Pela fé, Abraão, ele herdou a terra prometida. Pela fé, Jesus Cristo, ele deixou lá o seu trono de glória e veio para poder salvar a humanidade. Era a vontade dele. Ele olhou a humanidade, viu que não tinha salvação, mas pela sua fé, ele disse: haverá fé, vida no meio daquele povo. E houve. E ele veio para poder resgatar o mundo. Pela fé, os profetas serviram a Jesus e receberam bênçãos e grandes autoridades para poder fazer a obra do Senhor aqui embaixo na terra. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eles serviram a Jesus pela fé. Teve apóstolo que nem sequer conheciam Jesus, só igual a nós, só ouviram falar, mas eles serviram a Jesus. Pela fé nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje pregando esse evangelho para você que está aí do outro lado da tela. E pela fé nós servimos esse Deus tão maravilhoso, porque a fé, ela é muito preciosa, é algo que tem que viver lado a lado na vida do ser humano. Não só para nós que servimos a Deus, mas para qualquer pessoa que determina. Fé é determinação. Se você determinou aquele algo que você ainda não tem, se você determinou e tendo fé, você vai receber. Só depende da sua fé. E Jesus fala bem claro: ainda que sua fé seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, fará um grande algo, fará uma grande bênção. Ele disser aquele monte de transporte se precipite para o meio do mar, ele vai ser precipitado. Tudo é pela fé. Nós precisamos ter mais fé em Cristo Jesus, precisamos ter mais fé naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Muitas das vezes nós pedimos algo, mas está faltando a fé. Foi pela fé que aquele povo de lá do povo hebreu, lá com Moisés, eles saíram de lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho pela fé. Eles viram o manancial de Deus descendo do céu como chuva, alimentando aquele povo. Pela fé eles viram a coluna de fogo que guiava aquele povo durante a noite. Pela fé tinha uma nuvem que cobria aquele povo por causa do sol escaldante dali do deserto. Deus, ele cuida, tudo depende da fé do ser humano, da minha, da sua, de todos nós. Tudo depende da fé. Temos que determinar a nossa vitória. Mas às vezes nós estamos querendo receber e não colocamos a fé em prática. Será que eu vou receber? Sempre vem a dúvida. Se der certo, eu vou receber aquilo ali. Não, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim. É pela fé. Determina com aquela vontade, com aquela segurança: eu vou receber. Aquele algo ali ainda vai ser meu. Aquele algo ali Jesus vai me dar. Através da sua fé,
Até as pessoas que estão do teu lado, se você tiver fé, elas serão curadas, elas serão abençoadas. Por quê? Pela sua fé. A fé, irmãos, ela tem que andar lado a lado junto com o ser humano. Seja ele servo ou não servo de Deus. Mas eles têm que estar sempre com fé naquilo que você está determinado. Tem que ter fé. Se você corre atrás de um algo, mas se não tiver fé, você não vai alcançar. Não vai obter vitória. Um estudante, ele passa o ano todo letivo estudando. 4 meses ele vai passar fazendo as suas provas, ano letivo, né? E aí o que é que acontece? Mas ele vai determinar que no final do ano ele vai passar direto. Se ele tiver fé e se esforço, ele vai conseguir. Não é somente ter fé e ficar de braços cruzados, não. Não. A gente tem que fazer por onde? Por onde merecer receber aquele algo que a gente estamos pedindo a Deus com fé. É um conjunto. E a mesma coisa da gente estar orando por uma pessoa que está enferma, mas a sua alma ainda não foi tratada. A gente vai orar em vão. Nós precisamos determinar o que a gente estamos querendo. Primeiramente vamos cuidar da alma, para depois a gente cuidar da matéria, do corpo, daquele homem, daquela mulher que está enfermo, mas ainda a alma não está curada. Temos que cuidar, zelar mais daquela alma. É pela fé. Não se esqueça, a fé ela é muito importante na vida de cada um. Sem ela a gente não consegue chegar em lugar nenhum. É pela fé que eu estou aqui. Saí da minha casa, da minha cidade, venho até essa cidade daqui, onde eu congrego, sou responsável por essa igreja. É pela fé que eu venho pregar o Evangelho. É pela fé que eu sirvo ao Senhor Jesus. Não espero receber algo em troca, somente a minha salvação. Que eu estou cumprindo o ID de Jesus, ID de pregar o Evangelho. E determinar a minha bênção, a bênção das ovelhas, que nenhuma delas venha se perder. É pela fé. E é pela fé, irmãos, que a gente saímos de nossa casa e aceitamos a Jesus, vamos para congregações, para poder a gente adorar a Jesus. A gente não vê Ele. A gente só contempla Ele pelos olhos da fé. Ele é Espírito. Se a gente pudesse contemplar a Jesus, a gente estava completamente derretido, apaixonado pelo olhar meigo, caricioso de Jesus para com as almas. Mas pela fé nós vimos Ele dessa maneira, ao lado do Pai. É assim que eu vejo o Mestre Jesus ao lado do Pai, lutando por mim, por você e por toda a tua igreja. É pela fé que eu vejo tudo isso. É pela fé que um dia, no tempo do Senhor, eu tenho essa convicção e certeza que toda a minha família será salva. Eu preciso determinar a minha vontade, que ela também seja a vontade de Deus. A fé tem que estar lado a lado. Para isso nós temos que pedir a Deus as coisas corretas. Se você está pedindo algo que é do desagrado de Deus, achando que aquilo ali vai receber, não vai não. Deus só vai determinar aquilo que Ele vê que é bom para você. Através da sua fé. Da minha, da sua, da nossa fé. Porque a fé é muito importante. Não se esqueça disso. Através da fé que nós chegamos até a casa do Senhor. Chegamos até a presença dEle, servimos a Ele em espírito e em verdade. É através da fé que nós determinamos a nossa bênção e a nossa vitória. É através da fé que nós oramos e Deus cura aquela pessoa. O próprio Jesus vai lá e faz a transformação nos corações, faz a transformação na alma e depois Ele cura a matéria, se for da vontade dEle. Tudo vai determinar da fé. Quando Jesus ele passou aqui pela terra, que Ele saiu curando as pessoas, Ele fez muitas maravilhas, muitos milagres. A Bíblia não dá para relatar todos os milagres que Jesus fez, eu tenho certeza disso. Mas sempre quando Ele curava, Ele sempre dizia, a tua fé te salvou. Quando aquela mulher tocou em Jesus, que estava com fluxo de sangue, aí Jesus parou e disse, quem me tocou? Uma multidão, o discípulo falou para Ele, mestre, a multidão te exprime,
te oprime o Senhor e o Senhor vem perguntar quem tocou no Senhor. Ele disse, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Porque aquela mulher, ela tocou com aquela convicção, aquela certeza que ela seria curada tão somente se tocasse na orla, na pontinha da orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus. E ali ela tocou. E ela foi curada. Naquele fluxo de sangue que há 12 anos já havia aquela mulher sofrendo com aquele fluxo de sangue. Foi pela fé que aquele cego, ele estava esperando receber de Jesus algo, mas tinha que ter fé. Foi pela fé que Ananias não, esse Zaqueu, ele contemplou a Jesus. E Jesus foi lá, até a casa de Ananias, e foi cear com ele lá. Você entendeu o que é a fé? Ele subiu naquele pé de árvore. Aqui eu vou ver ele passar. Porque Ananias, ele era um homem. Ananias não, ele era um homem. Ananias, ele era um homem pequeno, de pequena fé. De pequena fé, não, de pequena estatura. Mas a fé dele era grande. Ele tinha dinheiro, ele era cobrador de impostos. Mas ele queria ver Jesus. Ele tinha desejos. Mas se ele não tivesse a fé, ele não ia conseguir chamar a atenção de Jesus. Que Jesus, mesmo antes de passar ali por debaixo, ele já tinha visto Zaqueu. Ali naquela passagem. Perdão, não foi Ananias, foi Zaqueu que estava ali. Em cima daquela árvore, esperando pela passagem que Jesus iria passar por ali, para poder ver Jesus passar. A importância da fé é muito importante na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Não se esqueça, se esforce, determine. Diga, Senhor, vou receber esse algo das suas mãos. Eu mesmo não tenho capacidade para obter, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode todas as coisas. Nós temos que determinar, irmãos. Essa é a nossa fé. Determine a cura da sua enfermidade. Senhor, me cura da minha enfermidade. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor pode. O médico da terra não pode me curar, mas o Senhor pode, Senhor. É a fé, irmãos. A fé é muito importante na vida do homem, na vida da mulher. Nós estamos vivendo aqui no mundo, porque se nós não tivermos fé, a gente não vai chegar muito longe, não. A nossa vida vai se passar assim no assopro, um sopro, vai embora. Mas através da fé, a gente vamos chegar lá em cima na glória. É através da fé que os salvos estão lá em cima já na glória. É através da fé que os discípulos de Jesus pregaram o Evangelho depois da morte de Jesus e saiu anunciando o Evangelho de Cristo. Foi através da fé que seus apóstolos também determinou as bênçãos e a vitória e se entregou à morte. Porque eles entregaram a morte, porque ele tinha fé em Cristo Jesus. Ele sabia que se ele um dia ele ia morrer, ele sabia que aquele momento que ele passasse da morte ia passar para a vida, porque ele determinou, ele tinha aquela confiança. Quando ele morresse, ele ia para a glória, para onde Jesus estiver. Essa foi aquela vontade de Jesus, que ao qual ele prometeu aos seus discípulos e a todos aqueles que a ele servem. Por isso que eu digo para cada um de vocês, deixe a sua fé fluir mais, explore mais a sua fé, use mais ela para poder vocês receber a sua bênção e a sua vitória. Determine, porque a determinação, junto com a fé, você vai conseguir as suas bênçãos e as suas vitórias. Agora, veja de que maneira você pede, porque nem tudo que nós pedimos, se não tiver da vontade do Senhor, Ele não vai conceder. Por quê? Porque nós não estamos na posição que Ele requer. Mas Ele quer obediência. Tá bom? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Não se esqueça, a determinação da fé é muito importante na vida do homem e na vida da mulher. Amém? Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Senhor Jesus, é que eu estou, teu servo, para te agradecer por esse momento maravilhoso ao qual nós passamos aqui na tua presença, para podermos juntos aprendermos um pouco do Senhor,
Que o Senhor venha tomar esse ouvinte e essa ouvinte que está do outro lado, ouvindo essa mensagem, tome em tuas mãos, dê a grande bênção e a grande vitória, repreenda todo mal e todo empecilho. Que esse vídeo, Senhor, ele vai alcançar o máximo de pessoas possível que estejam precisando ouvir essa palavra. Dê a grande bênção e a grande vitória. Abençoe meu lar, a minha esposa, os meus filhos e todos os meus familiares, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, e primos e primas e todos os parentes de perto e de longe. E abençoe os meus netos, Senhor. Visita cada um deles, dá a grande bênção e a grande vitória. Toma todo o teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.